recados, tem os recados no mar, né? O recado silencioso, agradecimento, a biblioteca que a gente tem para empréstimo, o leio de livros que a gente tem um lugar muito bom, e aí é interessante que todos possam emprestar, ler, a leitura é sempre bom, o estudo é sempre importante, então que leiam, né? Que busquem, que o conhecimento é o que a gente tem mais precioso. Ali do lado a gente tem a caixa de vibrações, para colocar o nome dos entes queridos, encarnados e desencarnados. Faça prece sempre pensando na pessoa, para que possa surtir bem efeitos vibrações. Tem a caixa de sugestão também, onde se pode sugerir temas diversos, como para palestras, cursos e outras sugestões de alguma coisa que vocês estejam gostando ou possa melhorar, para que tudo flua melhor. Então a gente sempre aceita sugestões, eu vou colocar lá no caixinha. No dia 16 de março teremos um mini seminário em parceria com a USP de Santo André, convidando o Dr. Américo Pinhoto, que falará sobre autismo à luz da doutrina espírita. Será das 9h30 às 11h30 da manhã e presencial. Inscrições abertas para os cursos de educação mediúnica todas as quarta-feiras. A gente tem educação mediúnica online e tem educação mediúnica presencial. As inscrições para o estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, O Consolador, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier também, e O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, esses estudos dessas obras são sempre importantes para a gente aprender ainda mais sobre a doutrina espírita. As inscrições abertas também estão para a evangelização infantil e mocidade de 3 a 16 anos, que acontece às quintas-feiras, às virtuais. Então, quem quiser também é só conversar com algum tarefeiro ou na recepção e se inscrever sobre as crianças. Os cursos já iniciaram, mas ainda dá tempo das turmas de estudo tomar as informações, então convido para procurar um trabalhador da casa. Então vamos lá, para a psicografia da noite. Questão da vida e da morte. Eu perdi muito tempo refletindo sobre a questão da vida e da morte. Não entendia a continuidade absoluta entre as duas dimensões. Achava que a morte aniquilava a existência e a individualidade. Que decepção! Foi por viver a vida sem compromisso com a moralidade, sem pensar nas consequências que não achava existir, que fui pego em flagrante delito de consciência deste outro lado. Tudo continuou exatamente do ponto onde parou, e pude, inclusive, continuar a viver entre os mortos vivos na crosta. Muito tempo lá passei, absorvido nos meus antigos prazeres, a despeito de não continuar vivo como antes no meu corpo de carne. Assim, fui obsessor, fui parasita, fui um monstro. Somente muito tempo depois fui levado para a casa de caridade e socorrido. E confesso que foi muito ruim, foi a pior parte da minha nova vida. Tive que admitir os erros, a inutilidade, a ociosidade, a maldade. E tive que refletir. A partir deste ponto fui convidado a observar a vida no mundo espiritual, a bem vivida. Como é difícil a transformação, mudança de valores e de comportamento. A mudança é o convite de entrada da porta do céu para quem deseja permanecer. E ainda estou aqui, permanecendo em atitude positiva e elaborando minha restauração. Mensagem psicografada aqui na casa, pela médium Elaine, em 16 de outubro de 2024. Ó, que ciência! Vamos dar prece. Então, vamos fechar os olhos, pensar em Jesus.
E agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela vida, que é tão preciosa. Agradecemos a Jesus por mais esse momento, por estar aqui presente, por nos abençoar de todos os lugares e todos os momentos. Pedimos a espiritualidade amiga que inspire o nosso irmão Mauro nas palavras que ele for proferir hoje. Que essas palavras consigam calar na nossa alma e para trazer reflexões importantes para as nossas mudanças individuais. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é intitulado Honra teu pai e a tua mãe. Nós vamos falar sobre aqui o item 8 desse capítulo, que dispõe sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Começa assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque esse existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, mais frequentemente, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. E assim vai. Agora, um ponto crucial do ensinamento. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. A doutrina espírita ela nos ensina, diferente das outras doutrinas cristãs. As outras doutrinas cristãs admitem a continuidade da alma, não é? Ou vai para o paraíso, ou vai para o inferno, para o purgatório, sei lá, enfim, ou vai para o sono eterno, vai na hora do juízo. Então, admite-se a continuidade da alma ou do espírito, mas a anterioridade ao corpo não admite. Né? É como se, quando a mulher concebesse um novo ser, um novo bebê, conceberia ali também um novo espírito. E não é. A doutrina espírita nos ensina que o espírito ele vem evoluindo e nós reencarnamos várias vezes. Então, quando Kardec diz aqui que as famílias são montadas, na maioria das vezes, por espíritos simpáticos, quis dizer que são espíritos que já tiveram experiências correlatas, experiências no mesmo período, numa mesma época e entrelaçadas. Então, muitas vezes nós trocamos, quase sempre, nós trocamos de personagem. Né? Ora, nós reencarnamos no grupo espiritual, pode ser como filho, às vezes nós podemos ser o pai, né? Daquele grupo, e assim a gente vai trocando de posição, mas visando o nosso desenvolvimento, né? O desenvolvimento espiritual. E trazemos conosco, além das simpatias, né? Das pessoas que a gente ama e reencarnamos juntos, nós trazemos também antipatias. Muitas vezes não se explica determinadas animosidades em família, né? Pai contra filho, filho contra mãe, mãe que abandona filhos, pais que abandonam a família, irmãos que não combinam, né? Muitas vezes
vezes sai até dia de fato, né? Sai em brigas, até assassinato entre irmãos. Por que isso? Isso são animosidades que a gente já vem trazendo. Essa animosidade não nasceu no início. Agora, o grande papel dos pais, né? Como Kardec cita aqui, nós temos a obrigação, como pais, de educar esses filhos e conduzi-los moralmente dentro de uma correção para que eles possam progredir. Então, nós não podemos, como pais, alegar que, já que eu não tenho o espírito vai ter que se desenvolver sozinho. Né? Lógico, nós somos indivíduos, somos espíritos individualizados, mas nesta fase da reencarnação é justamente essa fase reencarnatória é para que nós mudemos o rumo de nossas vidas. Quando nós reencarnamos em um bebê, né, nós somos reduzidos espiritualmente também, para que a gente possa se moldar a um corpo de formação. E nós passamos ali por um período de esquecimento. O nosso cérebro, o cérebro físico do bebê, não comporta a memória que o espírito tem consigo. É como se nós abríssemos uma página nova num romance. Essa página nova tem que ser escrita, dando continuidade à história que a gente vem escrevendo ao longo das mais variadas reencarnações. Então, os pais têm papel preponderante, porque aquela criança, naquele período de esquecimento, é a hora que os pais têm de plantar a nova semeadura para que aquele espírito possa se desenvolver. Né? Então, nós, quando reencarnamos, que estamos nessa fase da primeira infância, vamos dizer que nós estaríamos de 0 a 7 anos, nós somos realmente uma página em branco, onde o nosso passado muito pouco influi nas nossas atitudes presentes. Então os pais têm que dar o quê? Bases educacionais, principalmente bases morais, bases de respeito, né? Nós devemos respeitar a criança, mas a criança tem que aprender a respeitar a si própria e respeitar os outros também. Né? Depois, a gente tendo esta base bem feita, a fase seguinte, vamos dizer, dos 7 até os 15 anos, é uma outra semeadura, a convivência em sociedade, né? Aprender as coisas, vamos dizer assim, técnicas da vida, matemática, coisa por aí, depende de onde a pessoa nasce e o acesso que tem à educação. Mas a base moral é importantíssima, porque quando passa para a adolescência, sei lá, 17, 18, 19 anos, começa a vir à tona o seu passado no uso do livre-arbítrio. Aí fica difícil de educar. E pode ficar difícil de educar, por quê? Aflora em nós o nosso passado e começa a nos incomodar as corrigidas que nós temos que fazer. Questões, o pessoal fala assim, questões de personalidade, isso vem do espírito, de comportamento. A visão de mundo, a visão de grupo, né? O egoísmo ou o amor. Né? E nessa fase, que é uma fase difícil para qualquer espírito que está reencarnado, que é a fase de transição entre só depender dos adultos e ter que tocar a vida própria sozinho, enfrentar o mundo, vamos dizer assim. Não o mundo do trabalho, mas o mundo das consequências das nossas relações. Então, a importância da educação é essa, é nós fazermos uma nova semeadura para substituir possíveis defeitos que aquele espírito já traz consigo. A tarefa é árdua. A tarefa é árdua. Por quê? Cuidar bem não quer dizer dar tudo que a criança quer. Cuidar bem
darmos o que a criança necessita. Crianças, espíritos que estão nessa fase de criança, eles precisam de referência. E essa referência vai pautar aquela reencarnação daquele espírito até aqui. Se a referência for boa, menos mal para ele, e vai ter um pouco menos de dificuldades de enfrentar a vida. Agora, se a referência for ruim, a chance de queda é muito grande. Nós observamos numa mesma família, com vários irmãos, as famílias de hoje estão menores, mas as famílias mais antigas havia uma prole enorme, 10, 12 filhos, e ali nós tínhamos 10, 12 personalidades diferentes. Uns mais brandos, uns mais dóceis, uns mais amorosos, uns mais rebeldes, uns mais questionadores, outros até revoltados. Isso é filho do mesmo pai e da mãe. Certo? E o que a doutrina espírita, baseada no Evangelho de Jesus, nos diz? Pessoas com problemas são pessoas doentes, que merecem e precisam de mais atenção do que os sãos. Porque às vezes a gente estranha, a gente percebe na família, tem aquele filho que não dá trabalho e parece que está jogado, um lado, por ele não dá trabalho. E aquele que dá trabalho tem toda a atenção da família. Está correto. Está correto. Nós temos a obrigação de nos dedicarmos àquele que traz consigo problemas, para que nós o ajudemos a superar. É a função dos pais. A nossa verdadeira família, que é a família corporal, família espiritual, mais à frente, eu não vou ficar lendo, porque eu acho que vai ser meio maçante, mas mais à frente, Kardec explica. Nós temos a família corporal e temos a família espiritual. Quer dizer, a família espiritual, em justa medida, somos todos nós. Nós nos dividimos em grupos nesta evolução, mas somos todos irmãos, nós temos a mesma origem. E nós temos a mesma destinação. E esses processos reencarnatórios funcionam como que aceleradores do processo de evolução, onde nós corrigimos os nossos erros e passamos pelas nossas provas, e a cada reencarnação nós nos tornamos um pouco melhores, até compreendermos o nosso papel e tomarmos as rédeas espirituais do nosso caminho. Isso é muito mais à frente. Então, muitas vezes nós temos aqui reencarnados conosco amigos que nós temos muito mais amor, carinho e intimidade do que com o próprio irmão de sangue. Isso acontece muitas vezes. Muitas vezes nós temos mais amor por uma tia ou um tio do que pela própria mãe de sangue. São laços de afeto que nós trazemos conosco. São sintonias mais finas, mais ajustadas. Agora, o que importa saber dentro desses ensinamentos? O próprio Cristo, numa passagem do Evangelho, diz que estava lá reunido na casa de alguém. Aí chegam aos seus irmãos e sua mãe dizendo que ele havia perdido o espírito. Jesus tem irmãos, segundo a narrativa do Evangelho. E queriam levá-lo dali, porque diziam que ele estava meio atrapalhado pelas suas ideias, pelas suas pregações. Aí chegaram a ele e falaram assim: Jesus, sua família está aí te procurando. Aí ele aproveita o ensejo para ensinamento. Ele fala assim: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos que eram cristãos? Ele fala assim: todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu é minha mãe, é meu irmão, é meu pai, é a minha família. Jesus acho que deixou ali o germe da lição que os verdadeiros laços que nos unem são os laços espirituais. E não os laços puramente de sangue. Mas esses
laços de sangue servem para que nós refinemos e ajustemos nossos laços espirituais. Daí a importância da família. Como diz aí o sociólogo, o antropólogo, a família é a célula básica de uma sociedade. E é verdade. É a célula básica da sociedade. E nós vamos aí nos exemplos. Maria teve nos braços quem? Carregou no seu ventre Jesus. Ela tinha lá uma determinada missão que a cumpriu, pelo meu ponto de vista, com maestria. Então, Maria estava preparada espiritualmente para receber Jesus, justamente por aqueles laços de afeto espirituais que já desciam entre eles. E ela tem essa função de recebê-lo na carne e conduzi-lo nos primeiros passos até onde ela deveria conduzir. Mas ao contrário, nós temos aí tantos tiranos no mundo que estiveram nos braços de alguém também, como bebê. E que rumo tomaram? Um rumo avessomente, um rumo que ele próprio se prejudica. Eu não estou dizendo que seja culpa dos pais, mas os pais têm muita importância na formação básica das crianças, principalmente na primeira vez. Filho é filho para sempre, nós sabemos disso, né? O filho está lá com 60 anos, é meu filho. Isso é bom, isso é ótimo e é bom que isso aconteça mesmo, né? Os laços de afeto e de amor. Mas é preciso criarmos os espíritos que são nos dedicados em identidade, sejamos pais, sejamos tutores de qualquer forma, né? Às vezes é um sobrinho, às vezes enfim, alguém que está no nosso caminho. Nós temos que ter isso conosco, da importância que nós temos na vida dessa pessoa. Nós estamos aqui para corrigir. Muitas vezes as pessoas se questionam, nossa, mas o mundo está tão violento, o mundo está tão. Está caminhando por direções que nos causam sofrimento, guerras, revoluções, escravidão, ser humano matando ser humano, pessoas morrendo de fome, outras se jogando comida fora. O desequilíbrio, mas, puxa vida, quem é que causa esse desequilíbrio? É o nosso comportamento, como ser humano. Se todas as famílias fossem células bem baseadas na educação, a educação não é só a religião, estou falando da educação, da fraternidade, do comportamento em sociedade, e tal, nós teríamos populações melhores, logo o mundo melhor. Se eu estava conversando com amigos, se nós tirássemos os seres humanos da Terra, esses problemas que nós queremos equilíbrio, mas se nós tirássemos os seres humanos da Terra, deixasse só os irracionais, eles iam seguir, as pastagens iam crescer, os oceanos iam se limpar, a atmosfera, e os animais continuariam, um controla a população do outro, como alimento, e vai. Nós já passamos por ali. Mas hoje nós estamos aprendendo a usar o raciocínio. Nós dizemos que somos seres inteligentes, comparados com os nossos irmãos animais, que ainda não desenvolveram a inteligência, vivem distintos. Mas nós estamos nesta fase de família, de grupo, de hierarquia social, justamente aprender a usar a inteligência na direção do bem. Enquanto nós usarmos o nosso raciocínio, a nossa inteligência para satisfazer as nossas vontades únicas, exclusivamente e egoísticamente, nós teremos esse mundo de grandes diferenças. Onde a cor dos olhos determina se a pessoa vai viver ou não em determinada comunidade. É um absurdo.
do comportamento humano. E muitas vezes a gente quer culpar a Deus por essas coisas, né? Não intencionalmente, né? Isso é falta de conhecimento, mas, ó Deus, por que comigo? Né? Como se nós fôssemos assim, esquecidos por Ele. Não pelo contrário. Né? Deus que nos vê de cima, nos enxerga todos iguais, independente de cor, de questão social, de saúde, de doença. Ele nos vê realmente assim. Nos vê todos iguais. Né? E outras lições evangélicas, né? Que Deus faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto, né? Não tem diferença. A diferença que deve fazer somos nós. E a gente vai continuar, entre aspas, sofrendo enquanto nós não mudarmos o rumo da nossa vida. Sabe? Então, mas é difícil, né? A gente vai querer remar contra a maré. E junto com a maré é mais fácil, né? É só boiar e vai embora. Né? Vai saber para onde nós estamos sendo levados. Né? Então, importa, dentro das leis de Deus, a individualidade de cada um. Eu serei sempre responsável pela minha atitude e não pela atitude do meu irmão. Mas o seu filho não saiu boa coisa, mas eu tenho a consciência tranquila que eu fiz tudo que estava ao meu alcance para que ele fosse uma pessoa melhor. Se ele não conseguiu, uma próxima vez ele vai conseguir, mas a base está plantada. A semeadura depende de nós, agora a frutificação depende de Deus. Então nós devemos sempre semear o bem. Sempre. Então, ontem no Evangelho, em casa, nós vimos lá a lição do Evangelho chamada o dever. Né? Foi trazido pelos Espíritos Lázaro, no Evangelho, segundo o Espiritismo. No sexto perfeito. O dever, Lázaro, ele dá uma resumida do amar uns aos outros. Né? Não sei se o texto é simplesmente. Qual que é o nosso dever? Resumindo, nós devemos nos comportar bem sempre. Nós temos que fazer o que nós temos que fazer para o bem sempre que tivermos oportunidade. Porque nós estamos fazendo a parte que nos cabe. Não adianta eu ficar apontando o dedo do meu irmão e dizendo que ele não faz enquanto eu não estou fazendo também. Como você não está fazendo também? Mas a pessoa tem dinheiro para ajudar. Né? Olha o ensinamento de Jesus. Jesus tem a missão do ouro da viúva, né? Todo mundo lá doando no tempo, né? Colocando as moedas do laço daquela de metal, e as moedas tirando. Chega lá a viúva, dá a única moedinha que ela tinha. Né? Jesus falou que ela tinha dado mais que todo mundo, porque ela deu o que ela tinha, ela não deu o que lhe sobrava. Né? Então nós não temos desculpas, eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém, e outra, não é só dinheiro, né? Não é só dinheiro, é comportamento dentro da sociedade. Temos que nos comportar bem em casa, nos comportar bem na vizinhança, nos comportar bem no trânsito. Mas o fulano é problema dele, eu tenho que fazer a minha parte. Eu sei que é difícil. Né? Porque o nosso orgulho fica toda. A gente não gosta de ser ligado. O instinto também, né? Qual que é o instinto do animal? É atacar a vida. Mas no animal é uma questão de sobrevivência. Instintivo. Nós já temos a capacidade de dominar isso. Então, quer dizer, nós somos todos uma só família. Né? Só que nós somos divididos, para dizer, em grupos. Esses grupos formam clãs, né?
Mas isso vai se multiplicando, vai crescendo. Os nossos laços de afeto conquistados jamais se rompem. Nós podemos reencarnar com uma pessoa, criarmos um laço de afeto, demorar 1000 anos, aonde nos encontrarmos, os laços de afeto vão se aflorar. Não se rompem. Eu jamais posso ser amigo de uma pessoa hoje sem inimigo amanhã. Agora, ao contrário, é verdadeiro. Eu posso ser inimigo hoje e amanhã ser um amigo. Esse é o nosso papel. Né? Aprendemos a conviver, porque, puxa vida, a gente, muitas vezes, olhando só do ponto de vista material, né, a gente luta para vencer na vida caminhando para a morte. A gente valoriza tudo o que a gente tem, que não é nosso. Chega aqui na frente, eu vou ser obrigado a largar para trás. E muitas vezes vão me cobrar ainda que fizesse com as oportunidades que eu te dei na mão. Que uso você fez? Eu não estou dizendo que ser pobre é a salvação. Muito pelo contrário, não é isso não. Nós podemos ser milionários, podemos, mas nós temos que saber a direção que a gente vai dar nossa cultura. Está lá a missão do Cristo nos talentos. Né? O que fizesse com os talentos que eu te dei? Eu enterrei porque eu achei que eu. Né? Você tinha que ter multiplicado. Né? Tem que ter multiplicado. Então, nós reencarnamos para isso. Nosso planeta, ele vai se tornar um planeta melhor quando nós tivermos um comportamento melhor. Né? Quando nós pudermos largar as questões pura e simplesmente egoísticas que nos movem por umas questões mais plurais. Aí no outro dia li um trecho do livro No Mundo Maior, não, Obreiros da Betânia, eles estão, a equipe espiritual reunida lá, que eles vão executar algumas missões na crosta terrestre. E eu fui lá para a palestra, era um grande trabalhador lá, acostumado a lidar com as misérias humanas, né? No auxílio. Aí ele lá, humildemente narrando que ele vinha crescendo, né? Espiritualmente, trabalhando, estava. Eu não me lembro o nome completo do personagem. O sobrenome é Metelo. Espanhol, talvez, pelas suas reencarnações. Esse nome. Aí ele disse que estava ascendendo na vida espiritual, crescendo, novas funções. E a meta dele era se purificar. Aí de repente escrevia aquele movimento no plano espiritual, aquele século luminoso dos anjos, ele perguntando, né? O que está acontecendo, né? Parece que o plano aqui é de festa. Aí ele disse que veio passar aquela caravana, né? Isso naturalmente ele fantasiou, né? E os anjos que conversavam com ele, os espíritos mais elevados, falaram assim: dá licença para avisar um livro. Mas o que está acontecendo? O próprio Cristo dessa terra crosta, ele socorre muitos que sofrem. Aí ele se reorganizou e falou: o que eu estou fazendo? Como ser feliz com tanto sofrimento na sombra? Então é preciso fazer o que nos cabe. Muito obrigado.
fechando os olhos, mentalizando Jesus, agradecendo por essa palestra, por esse momento de reflexão, nas lições que Cristo nos trouxe. Hoje a gente possa levar essas lições para a nossa casa, para a nossa vida, para a educação dos nossos filhos, que a gente sempre tente fazer melhor, de acordo com as leis morais que Jesus nos trouxe. Todos nós possamos voltar aos nossos lares em segurança. Que Jesus abençoe a nossa semana, os nossos atos, mas que tenhamos sempre em mente tudo que foi dito hoje, todo bem que possamos fazer ao próximo. Que assim seja, graças a Deus.